Abraço. Vamos começar, pessoal. Então, tem uma palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida também. Gostaria de orar com você, né? Vou orar de cabeça baixa hoje. Pai, eu quero bendizer o seu nome. Eu quero engrandecê-lo e agradecê-lo. Porque o Senhor é aquele que promove os encontros e são encontros com propósito. Obrigado, Pai, pela convicção que eu tenho acerca do Espírito da sua palavra. A sua palavra não é só informação, a sua palavra é o martelo que esmiunça a penha, é a lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E eu oro, Pai, que aquilo que a sua palavra diz sobre a unção do santo, que é verdadeira e não é falsa, que permanece em nós e nos ensina sobre todas as coisas, essa unção esteja operando de forma que não seja apenas a nossa habilidade natural de comunicar e que não seja apenas a capacidade natural das pessoas que estão vendo e ouvindo de receber, mas que a sua unção faça, Pai, a obra de fazer descer ao nosso coração as verdades da sua palavra e que o Espírito da palavra possa nos alimentar hoje à noite, porque a tua palavra é o único alimento que o espírito humano recebe, reconhece, e nós estamos desejosos nessa noite, temos expectativas de que o Senhor nos surpreenda, que a revelação da sua palavra ela seja libertadora. Pai, faça cair as cadeias do engano, libere e liberte aqueles que estão em prisões, em nome de Jesus. Eu faço uso agora do poder e autoridade do nome de Jesus para repreender toda ação contrária, toda distração excessiva e qualquer tipo de obstáculo que se levante contra esse momento. Nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos cada pessoa que Deus deseja que ouça as coisas que vão ser faladas aqui hoje, elas sejam atraídas a esse evento, atraídas a esse momento em nome de Jesus. Pai, bendizemos o teu nome, estamos alegres, felizes com a revelação da sua palavra que tem alimentado as nossas vidas. Somos gratos por essas verdades rompendo as fronteiras geográficas, Pai. Obrigado porque a internet faz isso e tocando a vida de cada pessoa onde elas estiverem. Muito obrigado por tudo, Senhor. Guia-nos em nome de Jesus. E se você crê, aí em casa você pode dizer amém. Amém. Então, Amém. glória a Deus. Anderson, alguma coisa ali. Anderson Murilo. Murilo, um abraço, meu amigo, lá de Caicó. Então, amados, como eu disse para você, Claudete Pelegberg entrou ali também. Dora, minha prima, entrou ali também. O pessoal está entrando, amém? Coisa boa. Eu tenho uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. E como eu intitulei como a melhor parte, isso não foi uma coisa tirada da minha cabeça. Na verdade, isso é um princípio bíblico que você vamos ser apresentados hoje, não apenas na perspectiva informativa, mas a gente vai ser apresentado no sentido de que diante dessas verdades a gente vai poder tomar posição de escolher aquilo que é o melhor, amém? Então, para a gente embasar as coisas que vamos falar aqui, eu queria que você acompanhasse. Se você de repente em casa está com uma Bíblia, você pode abri-la, mas não, você acompanha Lucas capítulo 10, Evangelho de Lucas capítulo 10, versículos a partir do 38. Tá? Lucas capítulo 10, a partir do 38, eu vou ler na versão NVI, é a que eu costumo usar. Diz assim: caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Versículo 39. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Versículo 41. Respondeu o Senhor, respondeu Jesus: Roberto Bacelo, cunhado da Renata e marido da Roberta, e pai do Vicente e da Lorena. Eu sou bom de memória. Jesus respondeu, versículo 41, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, mas tem uma revelação tremenda aqui. E é por isso que a nossa mensagem hoje é a melhor parte. O versículo 42 diz, o 40 vai dizer, Marta, Marta, você está, 41, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma coisa é necessária. Maria, porém, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Eu amo o Evangelho, eu amo o nosso Deus, porque enquanto as pessoas tentam dificultar as coisas, Ele simplifica para nós. E aqui a gente vê um quadro do cotidiano de duas pessoas
da mesma casa que estavam recebendo Jesus, né? E aconteceu um evento atípico ali, onde uma pessoa considerou Jesus no sentido de ouvi-lo e receber dele, e a outra de igual modo considerou, mas quis expressar essa consideração o servindo. E é uma bênção servir a Deus. Mas como a nossa mensagem hoje é a melhor parte, a gente vai falar sobre essa tensão. A tensão que esse texto revela aqui não é a escolha entre uma coisa ruim e uma coisa boa. Por isso que é um pouco mais difícil. Porque é fácil você escolher entre uma coisa ruim e uma coisa boa. Mas a tensão que existe aqui é entre uma coisa boa e a melhor. Entre uma coisa boa e uma coisa melhor. Porque Marta, que era uma das irmãs que igualmente recebeu Jesus em sua casa, estava na sua compreensão o servindo da melhor forma, provisionando uma boa hospitalidade, alimento, trabalhando e tal. A contrapartida, Maria reconhecia que não era sempre que ela tinha Jesus em sua casa. Ela reconhecia que estava diante de uma oportunidade que poderia receber deles, e eu quero que você ligue seu coração com isso que eu vou dizer agora. A Maria considerou que estava diante de uma oportunidade, que poderia receber de Jesus coisas que ativaria a sua vida para que funcionasse as outras áreas também. E é por isso que nós vamos discorrer em cima e repetir esse título, né, a melhor parte, para que a gente entenda que as coisas no reino do Espírito elas funcionam por princípios. Né? O Evangelho tem os princípios de Jesus e a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus é responsável por tudo aquilo que eu e você não pudemos fazer. Ser salvos, ninguém tem a capacidade de conquistar a salvação. Então Jesus fez isso por nós e nos deu gratuitamente. Efésios 2:8 vai dizer que a salvação é pela graça, por meio da fé. Isso é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O homem não tinha condição de ser justificado. E justificado aqui quer dizer ser inocentado completamente. Ou melhor que ser inocentado, na verdade o entendimento é ser absolvido. Porque Jesus foi culpado. Ele pagou pelas nossas culpas. Ele foi punido, perdão, não foi culpado. Ele foi punido pelas nossas culpas. E ninguém podia fazer isso. Ele fez por nós. Eu estou estabelecendo aqui o paralelo de os princípios de Jesus e a pessoa de Jesus. Então, você não poderia ser justificado. Jesus provisionou a justificação. Você não poderia ser perdoado. Ele provisionou o perdão. Você jamais poderia ser salvo. Jesus provisionou a salvação e nos deu. E deu a quem, pastor? Jesus deu a salvação para quem? Para os evangélicos? Não. Jesus deu a salvação para todos, para a humanidade. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, a condição é exatamente aquele que nele crê. Pela perspectiva da disponibilidade, a salvação está disponível a todos, para todos. E por isso o Senhor nos instrui a pregar. Agora, quem vai ser salvo? É aquele que toma posse desse presente que foi dado. O presente da salvação. Então estou me detendo aqui para você entender sobre a pessoa de Jesus, que diz respeito a tudo aquilo que eu e você não podemos fazer, que diz respeito à nossa salvação e que é o novo e vivo caminho que nos ligou novamente a Deus com destino eterno de estarmos com Ele na eternidade. Mas até lá existe uma funcionalidade, até lá existe uma vida que eu e você precisamos viver aqui, que diga-se de passagem, Jesus teve o cuidado de dizer... O ladrão veio, João 10:10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. Então, existe um tempo para que a gente viva aqui, mas não é apenas existir, não é apenas sobreviver. A vontade de Deus é que a gente viva e viva de forma plena. E a palavra plena, que outras versões traduz por abundante, né? Para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. A palavra plena quer dizer completa, todas as áreas supridas. E aí sim entra o outro lado que eu falei, os princípios de Jesus, a pessoa de Jesus e os princípios que ele ensinou. Os princípios que Jesus ensinou é que gerencia as respostas na nossa vida aqui. A coisa mais prática para os religiosos é transferir para Deus única e unilateralmente a responsabilidade de todas as coisas que acontecem ou deixam de acontecer. Mas na verdade, quando nós entendemos a revelação da palavra, você vai ver
que nem tudo que está acontecendo tem a ver com Deus, ou tem a ver com responsabilidade dele, de forma que as pessoas, quando querem justificar qualquer coisa, elas vão dizer, mas Deus permitiu isso, quase como se Deus estivesse controlando as coisas, como se todo mundo fosse um monte de marionete, e ele estivesse ali manipulando. Manuseando seria a melhor palavra, mas manipulando, porque algumas pessoas entendem que é quase uma coisa contra a vontade. Isso não tem base bíblica. A verdade é que Deus colocou dentro de cada pessoa, independente das escolas teológicas, isso está evidenciado na vida prática e na própria Bíblia. Deus colocou no coração de cada pessoa a capacidade dela tomar decisões. De forma que lá no Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 30, versículo... na verdade começa lá do 11, mas no 19 ele vai dizer assim: eis que põe diante de vós, e é Deus dizendo, toma por testemunho os céus e a terra, e põe diante de vós vida e morte, bênção e maldição. E depois o próprio Deus diz, escolhe, pois, a vida. Deus é tão bom que ele sinaliza o que nós devemos escolher, mas ele diz, é você que escolhe. Está diante de vós, vida e morte, bênção e maldição. Escolha, pois, a vida, para que viva você e os vossos filhos. Deuteronômio capítulo 30, a partir do versículo 19, foi o que eu acabei de parafrasear aqui. Então, quando nós entendemos sobre os princípios de Jesus, a gente e o praticamos, a gente começa a obter os resultados que ele quer que a gente tenha aqui na terra. Essa passagem, deixa eu dizer uma coisa para você receber com seu espírito. Colossenses 5:23 vai dizer que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Nós somos essencialmente um ser espiritual. Preste atenção que isso é um princípio também para essa live de hoje. Nós somos um ser espiritual que estamos tendo uma experiência natural. E às vezes a gente entende que é o contrário, que nós somos pessoas naturais que estamos tendo uma experiência espiritual na religião, na igreja. Isso é uma inversão de valores que diminui a nossa consciência de pessoa espiritual. Na verdade, nós somos essencialmente uma pessoa espiritual. E tendo um trânsito, tendo um momento aqui nessa terra, a Bíblia diz que nós somos peregrinos em terra estranha, nossa pátria é no céu, né? Então nós somos pessoas espirituais tendo uma experiência natural, física, que um dia vai se encerrar. E para que essa experiência ela evidencie, para que essa experiência possa testemunhar acerca do caráter e da bondade de Deus, a gente precisa viver os seus princípios para que a gente tenha em operação aquilo que Ele deseja para nós. Então, eu e você, todos os dias da nossa vida, nós vamos estar diante de propostas. Deu uma enganchadinha aqui. A gente vai estar diante de propostas. Alguém está ligando no celular que eu estou fazendo a live. É possível, da minha esposa, por sinal. É que as pessoas não sabem que eu estou usando o celular dela. Então eu vou retomar aqui no Facebook. Deu. Ao vivo é assim, né? Tira um pouquinho a sua atenção, quebra até um pouco da unção, mas a gente sabe que o Espírito é quem nos capacita. Voltando aqui para o que nós estávamos falando, dentro especificamente desse texto, e eu oro que o Espírito Santo lhe ajude a viajar comigo dentro dessa verdade, Jesus traz um princípio aqui, amados, que é revelador. Como eu disse, enquanto as pessoas tentam dificultar as coisas, Jesus diz, uma coisa só é necessária. Outras versões diz, pouco é necessário. E é exatamente, essa resposta vem exatamente dentro de um quadro onde duas pessoas estão supostamente, quando eu digo supostamente é porque tem uma parte que não está fazendo isso, mas que supostamente estão tentando agradar a Deus. Estão tentando fazer algo para agradar a Deus. Marta e Maria eram irmãs, diga-se de passagem, do Lázaro também, aquele que foi ressuscitado. E eles receberam Jesus em casa, e Marta estava atarefada, o texto diz, enquanto Maria estava, o texto diz, quedava-se. Essa palavra queda quer dizer fica em espanhol, né? Quedar, ficar. Então ela estava aos pés de Jesus. E quando Marta se incomodou com aquele quadro, disse, Senhor, às vezes quando a gente está fora da visão da vontade de Deus, a gente pode chegar a esse nível de devaneio de uma mulher querer corrigir o próprio Jesus, né? E ela disse, Senhor, não te importas que eu fique a te servir sozinha? Pede ou diz para ela que está sentada aí que me ajude nisso. E a resposta de Jesus foi reveladora, porque ele disse, Marta, Marta, estás inquieta
e preocupada com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. E depois ele diz, Maria escolheu a boa parte, falando da irmã que estava lá aos pés dele, e disse, essa não lhe será tirada. Se a gente fizesse apenas uma leitura natural desse evento, presta atenção, o natural, amados, nasceu do espiritual, e não o contrário. Não é o natural que dá origem ao espiritual. Muitas vezes a nossa vida está em dificuldade porque a gente inverte esses valores, a gente vive tudo que é natural, para dar o sobejo da nossa vida às coisas espirituais. E por isso elas estão tão desconexas. Quando essa mulher, Marta, que achava que estava abafando, né? Marta achava que estava bombando. Jesus veio aqui em casa e eu estou preparando aqui. Se a gente for contextualizar, né, para o tempo de hoje, de repente, se fosse aqui no sul, nessa época de frio que a gente está vivendo, acho que ela devia estar fazendo um sopão do que a Maristela faz, né? Ou então talvez até um mocotó sem mondongo, né? Preparando uma coisa bem boa, bem agradável para Jesus. E na mente dela, ela estava abafando. Se tivesse um mover do Espírito ali, a sua alma estava tão confortável com o que ela estava fazendo, que ela não ficaria de fora daquele mover, porque ela estava completamente absolvida. Ela não tinha nenhum tipo de culpa, porque na cabeça dela ela estava fazendo o certo. Marta do mesmo jeito. Marta estava ali e ela estava entregue. Na cabeça de Marta não tinha nada mais importante naquele momento do que receber do próprio Jesus, do que estar diante do Logos de Deus, o Verbo vivo, né? E receber a palavra que a alimenta. Quando essas coisas se acarearam, a partir da iniciativa ou da reclamação de Marta, é que Jesus estabelece o princípio que vai abençoar a partir de hoje a minha vida e a sua. Inclusive, pode ser que se você acolher essa verdade, pode ser inclusive que você perceba que daqui para frente a sua vida ativa, ela receba uma diminuição na cadência, porque não existe nada mais decepcionante do que você ser eficiente na coisa errada, do que você estar atarefado demais na coisa errada, gastar energia naquilo que não deveria, vamos dizer assim. E é claro, amados, que a Bíblia ela é muito honesta. Uma das coisas que Jesus dizia era não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Os religiosos entendem que ele estava dizendo para não se desviar da igreja, mas Jesus estava falando sobre a necessidade de ter equilíbrio. E nós vivemos num mundo onde é necessário trabalhar, nós vivemos num mundo onde a gente tem filho, tem emprego, tem que prestar contas de horário, de uma série de coisas, e a nossa vida não é só a igreja, não é só a Bíblia, não é como algumas pessoas se ofendem com isso quando a gente fala sobre a necessidade de congregar ou de se envolver com Deus. Nesse quadro que a gente viu aqui, Jesus traz uma resposta e ele simplifica. Ele não reclamou com Marta no sentido, o que você está fazendo está errado, você está endemoniada. Não, ele não falou nada disso. Mas ele estava dizendo assim, ó, você escolheu isso e você está colhendo o produto, o resultado disso. Mas Maria escolheu uma coisa que não pode ser tirada dela, porque ela escolheu aquilo que realmente é necessário. O que é uma coisa necessária? É uma coisa que é pré-requisito. Uma coisa necessária, a Renata voltou, opa, eu não sei o que ela se identificou ali, mas vamos para cá. Quando diz, não me atrapalhe, quando diz que pouco é necessário, a palavra necessária subtende a existência de um requisito, né? Ele diz, pouco é necessário. E ainda tem umas versões que eu gosto mais que dizem, ou apenas uma coisa. Eu pergunto para você, que coisa é essa? E por que ele diz que apenas uma coisa é necessária? Ele está dizendo por acaso que tudo que você tem que fazer é viver na igreja? Ele está dizendo por acaso que tudo que você tem que fazer é viver lendo a Bíblia? Não, amados, Deus não é louco. Ele sabe que você tem uma vida, como eu já falei, que envolve muitas outras coisas. O que Deus está falando aqui é, quando ele diz que uma coisa só é necessária, ele está estabelecendo o princípio de que, fica ligado com isso, é revelador e vai ajudar a minha vida e a sua vida. Ele está revelando o princípio aqui, amados, de que a base da nossa relação com ele, como coisa prioritária, vou dizer de novo, o que Jesus está revelando aqui nesse evento de Marta e Maria é que o exercício da nossa relação com ele como coisa prioritária gerencia a chegada das outras coisas.
Quando ele diz uma só coisa necessária, ele não está dizendo que você só precisa fazer isso e não fazer nada mais. Ele está dizendo, se você fizer isso, se você se aplicar nisso, se você não negociar essa coisa que é necessária, as outras vão vir em função dela. Depois eu vou te mostrar outros textos que vai comprovar isso aqui. Porque a Bíblia também diz que por palavras de duas ou três testemunhas, por boca de duas ou três testemunhas, toda palavra se confirma. Então eu gosto de sempre trazer alguns textos que possam confirmar aquilo que a gente está falando, aquilo que a gente está pregando. E quando ela diz, não te importas que eu fique a te servir sozinho, e ele diz que a outra tinha escolhido a boa parte, que uma coisa só é necessária, ele estava dizendo, você está desprendendo força na coisa errada, a fim de alcançar um objetivo, a fim de alcançar alguma coisa, quando na verdade essas coisas podem chegar para você, quando você se concentrar, quando você focar naquilo que é necessário. Liga seu coração no meu para você entender uma coisa. Glória a Deus, nós estamos vivendo uma época de restauração na igreja. De uns tempos para cá, a igreja tem se livrado do espírito religioso, dogmático, legalista, tem entendido que nós estamos vivendo uma nova e superior aliança, baseada em superiores promessas. E com esse entendimento da igreja que somos, e não podia ser diferente, nós recebemos uma compreensão muito plena da nossa herança. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Eu falei isso na outra live que eu falei sobre crescimento espiritual. O lado negativo, se é que eu posso dizer, disso é que a compreensão sobre a herança fez com que muita gente negligenciasse a relação com Deus para focar apenas naquilo que era direito e buscar apenas as coisas que elas podem receber. E eu quero dizer, antes que alguém critique, que eu sou crente da herança. Eu sou aquele que creio em Efésios 1:3, que diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. E não é apenas coisas espirituais, porque toda sorte de bênçãos abrange o espiritual, o físico, o emocional, o financeiro, o afetivo. Eu creio que Deus ele é abundante e que Ele quer nos dar todas as coisas. Mas o desequilíbrio disso pode acontecer, é que a gente pode transformar a nossa relação com Deus como se na verdade Ele fosse apenas um supermercado onde a gente vai buscar sempre o que precisa. E a gente vai focar e vai distorcer essa palavra tão abençoadora, que é a revelação sobre a herança que nós temos nessa aliança que estamos hoje. Nós não podemos desconsiderar essa verdade tão tremenda sobre a nossa herança, mas nós também não podemos colocar isso como agente substitutivo da nossa relação com Deus. Porque se isso acontecer, e eu vou dizer por fé, não vai acontecer, mas se isso acontecer, a primeira coisa que a gente vai perceber é que as coisas que a gente deseja e que são direitos de herança, elas param de chegar. Alô? Tem alguém me ouvindo aí? Quando nós trocamos, invertemos os valores do que realmente é importante para Deus, a primeira coisa que acontece é que a gente vai gradativamente perceber que a herança, aquilo que é bom e que Deus prometeu nos dar, e que é um direito de filho, para de chegar. Ah, porque Deus parou de me dar. Não, porque nós estamos quebrando o princípio. Nós estamos focando na coisa errada. Se eu pegar Marta, por exemplo, novamente, para usar como exemplo, a gente pode contextualizar e ver a necessidade hoje que as pessoas têm de estar engajado, de estar trabalhando. Na realidade da igreja, por exemplo, servindo no departamento, servindo no CIS, isso é uma bênção. Glória a Deus pelas pessoas empenhadas, glória a Deus por aquelas pessoas que mesmo sem título têm um coração diaconal, têm um coração serviçal, está sempre cooperando, tem um coração liberal, está sempre dando. Mas se a gente se focar apenas no que a gente faz, desvinculado da fonte, que é a nossa relação com Deus, então a gente vai ser um robô. Nós vamos estar ativo nas coisas, mas desligado da vida. Você está comigo? Eu vou te mostrar outros textos que vai explicar a vocês. Pastor, sua live hoje é sobre o quê? É sobre escolher a melhor parte. E o que seria a melhor parte? Seria você focar em algo que, além de ser o mais importante, vai resolver as outras coisas. Porque não existe cristianismo sem Cristo. Não existe vida cristã sem relação com Jesus.
Não existe vida cristã sem relação com o Espírito Santo, com Deus Pai. Não existe vida cristã focada apenas no que se pode receber. E vou dizer de novo, quando a gente tira o foco da relação com Deus, que é o que liga as outras coisas, e eu vou lhe mostrar textos que confirmam isso, a gente vai começar a viver em confusão. As pessoas vão começar a querer ver testemunhos na nossa vida que elas não vão ver. Porque a gente está tendo uma suposta linguagem de fé, até alinhada com a palavra, mas o nosso comportamento está desligado da fonte. E a Bíblia diz que existe uma forma da gente definhar até a morte. Essa forma é se, como ramos que somos, a gente for desligado do caule de Jesus, que é a videira. Então a mensagem de hoje não é para que a gente desconsidere a realidade dessa nova aliança que a salvação gerencia preservação, cura, perfeição, segurança, provisão em todas as áreas. Eu não estou desconsiderando essa verdade. Mas talvez Deus esteja chamando a nossa atenção para a necessidade que a gente tem de, antes de tocar no que Ele tem para dar, tocar nele. Amém. Antes da gente receber os benefícios que Ele tem para dar, estarmos mergulhados nele. Vou dizer de novo, não existe cristianismo sem Cristo. Não existe vida cristã sem relacionamento. E o que Jesus estava dizendo é isso. Uma coisa só é necessária. É o relacionamento comigo. Ele estava dizendo, o status ou o reconhecimento, Marta, que você talvez buscou em mim, ou buscou de mim, fazendo coisas lícitas, certas. Sabe que tem coisas que não são pecado, mas que nos atrapalham? Às vezes a gente foca só naquilo que é pecado. Mas Hebreus 12 vai dizer assim, livrando de todo peso e pecado. Tem coisas que não são pecado, mas são pesos. Uma crença errada é um peso. Um comportamento errado é um peso. E como a Bíblia trata a nossa vida cristã como uma corrida, ele diz para que possamos correr a carreira que nos está proposta. Qualquer pessoa que corre carregando peso vai ficar para trás. Não vai atingir o objetivo, não vai atingir o alvo. A Eriquinha colocou ali, não existe vida cristã sem Cristo. As pessoas estão aleluiadas aí. Oh, glória. Bianca Mello entrou ali também. Glória a Deus, um abraço para Bianca. Já fez live aqui com a minha esposa. Vamos voltar para cá. Deixa eu ver aqui o horário. As minhas lives passam muito rápido, não sei porquê. Você está entendendo? Você pegou o espírito dessa palavra? Nós estamos diante de uma tensão que é interessante, porque não é escolher entre o bom e o ruim. Isso é fácil. É entre escolher o bom e o melhor. Quem disse isso? O próprio Jesus. O que Marta estava fazendo era ruim? Não, era bom. Tanto que Jesus não disse que era ruim. Mas quando ele se dirigiu a Maria, disse, ela escolheu o melhor. Então, entre o bom e o melhor. Ela disse, entende isso? Servir a Deus é muito bom. Dar a Ele respostas com os nossos dons é muito bom. Agora, estar com Ele é o objetivo. Servir talvez seja o que a gente quer, mas estar com Ele é o que Ele quer. Agora eu vou ficar te devendo o texto bíblico, mas quando uma parte dos levitas na antiga aliança pecaram, ou pecou, né? Às vezes eu conjugo errado o português, e o tratamento de Deus com eles foi o seguinte, diferente do que muita gente faz aqui agora, aquelas pessoas elas não foram impedidas de servir no templo. Eles foram achados em falha, eles foram achados em pecado, e Deus tratando com eles disse assim, ó, não, vocês vão continuar servindo o templo, vocês vão continuar servindo as pessoas, vocês vão continuar trabalhando no templo, fazendo as coisas que tem que fazer, vou contextualizar, na igreja. Então, o que é que eu não posso, na função do pecado? Falando eu como se fossem os levitas naquele tempo. O que Deus disse foi, o que vocês não podem é servir a mim. Então tem uma diferença. Tem uma diferença de servir as pessoas no ministério e servir a Deus. Então ele estava estabelecendo aqui também o que era mais importante, ou o que é mais importante. Ele disse, pode continuar servindo a igreja, pode continuar servindo as pessoas. Agora, até que seja corrigido, não pode servir a mim. Não vou poder ministrar a mim, porque há campos de ministrações no Evangelho. Ao Senhor, aos santos, e nós ministramos à igreja, aos santos, nós ministramos ao mundo, a pregação aos perdidos. Mas a principal essência dessa ministração é ao Senhor. E a palavra de hoje é sobre isso. O que é a melhor parte da nossa vida cristã? Não fique pensando
pensar no vizinho, em fulano que talvez pudesse estar ouvindo essa live. Vamos pensar, eu penso em mim, você pensa em você. Quantas coisas nós gostaríamos que tivessem em operação hoje, que a gente tem convicção que só pode vir de Deus, e talvez não esteja? E eu quero dizer a resposta. A única coisa que pode retardar um plano, uma vontade de Deus, quando é vontade dele, é se eu e você estivermos desconexos com o princípio que ele estabeleceu. O ministério de ninguém pode ser maior que a relação dele com Deus. A bênção que alguém vai receber, se for maior do que a relação dela com Deus, ela se corrompe. E, como eu já falei antes, dificilmente alguém vai receber as provisões que Deus determinou quando ele está desconexo do princípio, agora eu vou redundar, do princípio principal, da coisa principal, que é a relação com Deus. Jesus respondeu de forma assustadora quando ele disse: pouco é necessário, uma só coisa é necessária. Que coisa é essa? É o que Maria escolheu. O que foi que Maria entendeu? Talvez, agora contextualizando, talvez eu e você digamos: eu não tenho todo o tempo para estar na presença do Senhor. Então o tempo que eu tiver precisa ser de qualidade. Nós interagimos com o trabalho, com o filho, com uma série de coisas, a gente precisa interagir com essas coisas. E por que quando a gente vai na igreja, 1h30 de culto, 2 horas, a gente não consegue mergulhar? E por que na nossa relação diária a gente não consegue ser entregue completamente? Eu disse, você olha para a sua vida e eu olho para a minha. Não funciona se a gente ficar tentando localizar os outros. Amém? E eu não sei quanto a você, amados, eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que eu não quero as bênçãos do Senhor. Claro que eu quero, até porque Ele também quer me dar. A Bíblia diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Agora, se realmente nós queremos receber essas coisas, a gente precisa entender que o princípio que legaliza, que autoriza a manifestação das demais coisas, é a busca do reino. Lembra que eu te disse que eu vou ler textos que vai confirmar isso? Então, primeiro eu quero ler com você Colossenses capítulo 3. Deixa eu encontrar aqui, enquanto isso eu vou beber uma água. Quando eu bebo água eu saio do vídeo, né, Márcio? Olha só, Colossenses capítulo 3, versículo 2. Vai dizer assim, ó: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, e a expressão ressuscitaram com Cristo aqui está falando especificamente sobre eu e você que nascemos de novo, amém? Já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são lá do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. E mantenha o pensamento de vocês nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Amados, ontem eu estava conversando com uma pessoa num aconselhamento e eu disse para ela que a principal estratégia do diabo é roubar a nossa fé. E lendo um livro que eu tenho aconselhado para pessoas aí, A Grande Troca, de Rob Thompson, ele fala sobre aquele texto de Romanos 1, que especificamente vai falar das pessoas que se voltaram contra Deus, que trocaram a verdade pela mentira, que se inflamaram sexualmente falando com pessoas do mesmo sexo. Antes de dizer essas coisas, ele explica por que essas pessoas chegaram nesse patamar. Ele diz assim, porque mesmo conhecendo Deus, aquelas pessoas não eram leigas, elas não eram completamente desinformadas, elas tinham um nível de revelação, elas tinham um nível de entendimento sobre Deus. E ele diz assim, porque mesmo conhecendo Deus, eles decidiram fazer uma coisa diferente. E por isso eles foram entregues a uma disposição mental reprovável. É a pessoa conhecer os princípios e dizer assim, ó, e já ter experienciado Deus e dizer, mas eu quero fazer do meu jeito. E isso nos coloca numa situação muito complicada, né? De abandono da fé, de apostasia. E que se o diabo conseguir minar a minha e a sua fé, ele já venceu a nossa vida. Então nós precisamos nos focar naquilo que realmente é importante, para que a semelhança daquelas pessoas citadas em Romanos 1, nós não sejamos pessoas que conhecemos a Deus, mas ignoramos a sua voz, mas ignoramos os seus princípios, mas ignoramos as coisas que Ele estabeleceu. Porque eu volto a dizer, não sejamos hipócritas, não vamos forjar uma espiritualidade, uma santidade que é além daquilo que a Bíblia diz, e dizer que nós não queremos as bênçãos porque queremos, que nós não queremos provisão porque queremos. Se você não gosta de dinheiro,
me dê o seu. Se você não quer provisões, vai recebendo e passando para mim, porque eu não sou hipócrita, eu quero essas coisas. Agora, isso não é o centro, não é o foco da nossa vida cristã. O foco da nossa vida cristã é Cristo. O foco da nossa vida espiritual é a nossa relação com Deus. E isso vai gerenciar a chegada das outras coisas. Deixa eu ler outro texto aqui. Nós já estamos com 40 minutos de live. Passa rápido, né? Mateus capítulo 6. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas vidas, com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber. Isso parece até uma piada, né, amados? Mas quem estava dizendo era Jesus, porque nós vivemos num mundo tão preocupado, tão atarefado, tão distraído. E ele diz assim, não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Ele está falando ou não sobre coisas que nós queremos? Sim, provisões, provisão de vestimenta, provisão de alimento, provisão de moradia. Ele vai continuar. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Aí 26. Vocês observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como se vestem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Versículo 30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. 31. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos vestir, ou o que vamos beber. 32. Pois os pagãos, a expressão pagão aqui quer dizer pessoas sem Deus, sem aliança, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. ênfase no versículo 33, que é princípio para a mensagem que eu estou falando. Em primeiro lugar, o reino de Deus, ele está falando, o foco tem que ser naquilo que é espiritual. Porque o espiritual gerencia as outras coisas. É a mesma coisa que ele disse para Marta e Maria. Ele disse, ela escolheu a boa parte. E isso vai fazer as outras coisas chegarem. Amém. Alô, você está comigo? Amém. Amém. Ah, a irmã está dizendo, poxa, está travando. Deve ser a sua internet, que aqui está bombando. Estão comigo? Busquem, pois, versículo 33, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Pense comigo só um minuto. Já pensou em viver uma vida sem preocupação? Já pensou em viver uma vida sem estar preocupado? Será que eu vou conseguir pagar essa conta? Será que vai chegar o alimento de amanhã? Érica, eu acho que é a sua internet mesmo, porque aqui está bem bom. Está tudo certinho aqui. Tá? Então, amados, isso é possível. É possível porque a Bíblia diz que é possível. Outro texto, nós já estamos caminhando para o final da live. Outro texto vai corroborar com esse princípio da melhor coisa, a melhor parte. É o Salmo 37, versículo 4. Gosto demais desse texto. Na verdade, eu gosto muito do Salmo 37. Tem versículos ali especiais. E o versículo 4 do Salmo 37 vai dizer assim, ó, deleite-se no Senhor, e Ele atenderá, a versão NVI, né? E Ele atenderá os desejos do seu coração.
Esse deleite-se no Senhor está falando exatamente daquilo que Maria estava fazendo aos pés de Jesus. Considerar a presença, desfrutar do relacionamento, aprender novamente. Talvez a gente tenha que fazer um caminho de volta. Talvez a gente se empolgou tanto com essa verdade, e é verdade, de que nós podemos ser muito abençoados, que a gente tem desconsiderado o abençoador. E Deus está chamando a minha e a sua atenção para a gente aprender novamente a deleitar-se no Senhor. Deleita-te no Senhor, se alegre nele, e ele satisfará os desejos do seu coração. É o mesmo princípio sendo repetido com palavras diferentes. Faça o que é importante e o que é desejado chegará. Anote isso aí. Faça o que é importante e o que é desejado chegará. Cumpra o princípio da comunhão e as bênçãos te alcançarão. Amém. É o que o texto está dizendo. Salmo 37, versículo 4. Deleite-se no Senhor. Nós estamos sendo chamados por Deus para voltar à simplicidade da relação, para voltar a chorar na sua presença. Não é aquele choro desesperado. Ah, meu Deus, falta isso, falta aquilo. É aquele choro de saber, eu estava perdido, eu fui achado. Glória. O meu destino era o inferno, com tripa e tudo. Hoje eu estou destinado ao céu. Amém. Ruas de ouro. Está comigo? Eu era um bastardo, hoje eu tenho um pai. Eu não tinha nome, hoje eu tenho uma família. Você está comigo? E se alegrar nessa presença. Jesus, amados, é muito maior que a religião. E você que está ouvindo aí talvez diga, pastor, qual é a sua religião? Não tenho, graças a Deus. Dessas coisas eu já saí. Eu não tenho religião, eu tenho um Deus que habita em mim na pessoa do Espírito Santo. E que me constituiu ministro, não da religião, mas da sua aliança. Está comigo? Quer ver mais textos que comprovam essa verdade? Salmo já li, né? Salmo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então esse princípio ele vai sendo revelado. A gente foca na coisa certa e as coisas que a gente precisa chegam. Eu quero encerrar essa live falando sobre duas perspectivas da nossa relação com Deus, né? Ou melhor, da nossa vida com Deus. Duas perspectivas da nossa vida com Deus. Está vendo uma cruz aqui, ó, a cruz da Casa da Graça? Veja, tem um traço vertical e tem um traço horizontal. É assim a nossa relação com Deus, a nossa vida com Deus. Na perspectiva horizontal, isso está falando da vida cristã vivida entre os irmãos. É eu e você na comunhão da vida diária. Atos 20:35 tem uma citação de Jesus. É o escritor de Atos, Lucas, dizendo: porque assim disse o nosso Senhor, melhor coisa. Veja que a gente está falando sobre a melhor parte, né? Então, dentro da perspectiva da relação horizontal, ou seja, a nossa vida cristã vivida nos princípios, vivida naquilo que gerencia o nosso funcionamento. E o texto diz que nessa perspectiva, a melhor coisa é dar. Porque também a Bíblia diz que é dando que se recebe. Ele diz, na perspectiva horizontal, a melhor coisa é dar do que receber. Agora, na perspectiva vertical, Jesus quem disse, não fui eu, a melhor coisa é receber. Na perspectiva vertical, na nossa relação com Ele, a melhor coisa é receber. Foi isso que ele disse para Marta, elogiando Maria. Ele disse, eu estou parafraseando Jesus, ele disse, o que você está fazendo é bom. Receber alguém bem é uma qualidade que a Bíblia nos incentiva, inclusive. A Bíblia diz, sede hospitaleiros, porque alguns fazendo isso, sem saber, acolheram anjos. Então isso é um princípio bíblico, ser hospitaleiro. Se você receber alguém na sua casa, procure tratá-lo bem. Você não precisa gastar o que não tem para comer a uma visita. Mas dê aquilo que é o seu melhor. Um bom lugar para sentar, um ventilador se não tiver um ar-condicionado no verão, né? Uma lareira ecológica se não tiver um fogão a lenha, uma lareira da Chique, né? Mas você vai tentar receber da melhor forma. Você vai tentar atender. Isso é absolutamente bíblico e correto. E era o que Jesus estava dizendo para Marta.
E quando ele disse, Maria escolheu a melhor parte. E o que era que Maria estava fazendo? Ela não estava dando, ela estava recebendo. Ele estava dizendo, o que você não está entendendo, Marta, é que esse momento é um momento do plano, vamos dizer assim, vertical. Esse momento é o momento de você discernir a relação na vertical. Eu e você. E você está tentando satisfazer essa relação no princípio horizontal, que é melhor dar. É bíblico, é melhor dar e vai gerenciar colheitas, porque a Bíblia diz que é dando que se recebe. Mas na nossa relação com Deus, amados, o que Deus quer mesmo é que você receba dele. O que Deus quer mesmo é que você gaste tempo na presença dele. É que você esteja com ele. O salmista, numa aliança inferior à nossa, o salmista, sem o Espírito Santo dentro dele, ele disse, para mim é mais valioso um dia na tua presença do que 1000 dias em outro lugar. Em alguns casos na Bíblia, por exemplo, dois personagens bíblicos da antiga aliança, Jacó e Moisés. A gente canta, Jacó segurou o anjo, né? E a gente não, algumas pessoas cantam. Confesso que eu não canto isso. E não tem problema nenhum se eu cantasse. E a gente acha que isso é uma grande coisa, mas ali mostra a obstinação de um homem pela bênção. Tem alguma coisa errada nisso? Não, a gente só está tentando aqui estabelecer a diferença entre o bom e o melhor. A bênção é bom? Lógico. Mas melhor que a bênção é a relação com Deus. Jacó chegou ao ponto de se machucar e machucar o anjo. Mas disse assim, você não vai embora antes que me abençoe. Depois que você me abençoar, pode ir. Nem quero saber de você. Agora Moisés disse assim, Deus disse, vá Moisés, eu não vou com você. Vá, eu vou provisionar tudo que você precisa, mas eu não vou. Deus estava chateado com o povo. Moisés disse, então pronto, você não vai, eu também não vou. Porque é mais importante para mim o Senhor do que as coisas que o Senhor me dá. Amém. Amém, é verdade. Ah, pastor, com isso o Senhor vai me botar a favor de Moisés e contra Jacó. Não, eu estou usando princípios bíblicos para mostrar que existe essa tensão entre o bom e o melhor. Agora, o melhor gerencia o bom. Se eu focar no melhor, eu não vou me preocupar com o bom. O que é o melhor? A melhor parte, desenvolver relação com Deus. Não sei se Deus está falando com você, mas está falando comigo. Não sei se você foi despertado hoje à noite, mas desde que Deus trouxe essa palavra, Ele trouxe ao meu coração também um despertamento para o meu próprio posicionamento. Porque eu desejo coisas que não têm acontecido, porque eu inverti o foco obstinado. O foco obstinado pelo benefício pode comprometer a relação com Deus. E não sei quanto a você, já se sentiu usado por alguém? Já sentiu que alguém se aproxima de você porque sabe que você é bem financeiramente, quer tirar uma casquinha? Você não se sente mal? Claro que Deus não é homem para se sentir mal como nós, mas eu acho que é no mínimo desconfortável você ter alguém na sua volta apenas por aquilo que você pode dar àquela pessoa. Porque uma das coisas que define relacionamento é reciprocidade. Uma das coisas que define relacionamento é mutualidade. E aliança é uma coisa que se revela em duas vias. Você dá e você recebe. E nós temos uma aliança com Deus. O meu nome está em Deus e o nome de Deus está em mim. O que eu tenho é de Deus e o que Deus tem é meu. E a gente diz isso, mas quando tem que dar uma oferta na igreja, a gente dá aquele R$2 amassado, que ainda fica pensando, bem que eu podia comprar de pão. Sai dele, espírito de miséria. Se nós estamos dentro de uma aliança que tudo que é de Deus é meu e tudo que é meu é de Deus, se Deus disser para você dar algo, você tem que dar. Deixa eu ver se eu tenho tempo. Amados, se eu lhe contar um testemunho bem rápido. Eu estava crescendo na minha relação com Deus. Às vezes a gente fala algumas coisas e tem que ter cuidado. Em 2002, salvo engano, eu consegui comprar meu primeiro carro. Eu vendi um saxofone que eu tinha, vendi uma máquina de lavar, juntei outras coisas e dei entrada num carro. E comprei meu primeiro carro. Fiquei alegre que só pinto no lixo, né? Só que eu estava tão animado na minha relação com Deus que eu disse, Senhor, eu não quero que nada seja empecilho. Se o Senhor tiver alguma coisa na minha vida que atrapalha a minha relação, o Senhor pode tratar comigo. E um dia ele disse, você tem que dar esse carro. Eu digo, mas Senhor... Quando eu terminei de pagar o carro, o Senhor disse, você tem que dar o carro. E eu quis repreender achando que era o diabo e fiquei meio triste assim, fiquei...
Mas eu disse, Senhor, o Senhor é o Deus de toda provisão. E se o Senhor quer, é isso que eu dê, eu dei. Meu primeiro carro que eu comprei, eu dei. Meu segundo carro que eu comprei, eu dei também. Meu terceiro carro que comprei, eu também dei. Até que o meu quarto carro, eu ganhei. Né? E eu ganhei. Então, existem semeadoras que vão produzir respostas. Amém? Então, quando a gente entende que a principal coisa é Deus, Ele faz com que as coisas que a gente deseja se manifestem. Essa live de hoje é um despertamento para que a gente comece a olhar para o tempo que a gente tem dado para Deus. Não pense que você vai sair de 0 a 100 em 3 segundos, como faz uma Lamborghini. Que você não ora 1 minuto e agora vai passar a orar 1 hora. Isso vai trazer frustração. Não faça grandes projetos, mas comece a dar passos pequenos em direção ao estreitamento da sua relação com Deus. Porque quando Deus for realmente a coisa mais importante para você, aquilo que você tem desejado vai chegar e você não vai nem perceber. Amém. Você está comigo? Amém. E o meu e o seu Deus é um Deus abençoador, galardoador, que tem prazer de galardoar aqueles que o buscam. Amém? Essa era a mensagem que eu tinha para hoje, para a sua vida e para a minha. Como eu comecei uns minutos antes também, faltam 5 minutos ainda para encerrar, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que dispensaram um tempo para ouvir essa live, para receber a palavra. Como sempre, eu vou salvá-la no YouTube também, no canal Acessando a Graça. Se você não viu agora, você pode ver depois, você pode compartilhar com outras pessoas. E claro que eu tenho um tempinho aqui para fazer um convite muito especial. A comunidade Casa da Graça terá nesse domingo, 26 de julho, o seu primeiro culto. Seu primeiro culto presencial. Essa obra já estava no meu coração há muito tempo. E agora Deus me deu o sinal verde para trazê-la para fora e para iniciar, amém? É uma obra que não vai competir com outros ministérios, que não tem a finalidade de competir com outras igrejas, nem tirar os seus irmãos do lugar onde já estão, mas é uma obra que vai colaborar com o corpo de Cristo na cidade de Pelotas, que vai tocar a vida de muitas pessoas, e nós temos um espaço muito pequeno. Além de ser um espaço pequeno, a gente ainda tem as restrições da pandemia. Então, se você quer participar desse culto, nosso primeiro culto aqui, você precisa pegar o meu WhatsApp, você vai lá no Casa da Graça, tem um banner azul que eu fiz, meu WhatsApp, o WhatsApp da Maristela, vai lá e diz, pastor, eu quero participar do primeiro culto, e eu vou ver se ainda tem lugar, porque algumas pessoas já confirmaram a sua presença na nossa catedral, né? Catedral Garagem, né? Então você é nosso convidado, e a Bíblia diz para não desprezar os pequenos começos, até porque para mim já é uma coisa muito grande, porque eu sei exatamente o que Deus colocou dentro de mim. Obrigado ao pessoal de Caicó, de Cajazeiras, ao pessoal que está aqui na minha casa. Querem aparecer, não? Vamos aparecer. O pessoal vai aparecer aqui na live. Amém, glória a Deus. Tem que aparecer. Tem que aparecer as irmãs aí, as intercessoras. Uhul! Eita, glória. Deus é bom, Deus abençoe, em nome de Deus. Beijo. Amém. Coisa boa, né? Jesus tinha suas intercessoras e até mulheres que eram mantenedoras, vendedoras de púrpura, que mantinham o seu ministério. Eu não estou pensando na púrpura de ninguém, mas eu preciso da intercessão. Amém? Um abração para todos vocês que estiveram nos acompanhando, e até domingo, vai ser glorioso, amém? Amém. Domingo já tem ministro de louvor aqui, a Pâmela da Santa Missão vai estar cantando aqui pra gente, ministrando louvor ao Senhor, na verdade, e você é meu convidado. Então, obrigado mais uma vez, seja abençoado, compartilhe essa live, faça essas verdades chegar a outras pessoas, amém? E até domingo, quem estiver aqui, e até quarta-feira na próxima live que eu estou fazendo nas quartas, essencialmente hoje eu fiz na quinta-feira. Um abraço para você e até a próxima. Deus abençoe a sua vida.